pela Rádio Catedral FM, programa Ágape Solidário. Boa tarde a todos e todas que acompanham o Ágape Solidário, um programa do Vicariato Social do Rio de Janeiro, que é apoiado pelo SUSTCOM, Programa Interdisciplinar de Extensão Universitária e Ação Comunitária da PUC-Rio, através das ondas da Rádio Catedral e pelo canal do YouTube da Rádio da Web TV Redentor. Meu nome é Julia Pinho, estagiária de Comunicação da PUC-Rio, Departamento de Teologia, e eu estou aqui apresentando hoje com o Thiago Benites. E oi, gente, prazer, tudo bem? Então, o tema de hoje vai ser pastoral carcerária e deixo com vocês. E os convidados de hoje são Jandira Moraes, Tânia Ramos e o Alcione Duarte. O nosso programa de hoje, como o Thiago falou, é sobre a pastoral carcerária, e a gente vai começar fazendo um resgate histórico, falando um pouquinho sobre o contexto de criação, sobre os principais objetivos, o que é a pastoral, para o pessoal de casa, você que está em casa, entender melhor todo o trabalho que é feito. Muito boa tarde para todos. Eu sou Jandira Moreira, sou assistente social, pastoral carcerária, já há bastante anos. Eu vou colocar, a princípio, como foi a história da pastoral carcerária. Perfeito. Ela, por volta de 1968, era Comissão Arquidiocesana da Pastoral Penal. Então, ficou durante muitos anos sob a coordenação do falecido padre Bruno Trombetta. Ele faleceu em março de 2003. Portanto, tem muitos anos, né? Então, ele era um apaixonado por esse trabalho. Não só pelo sistema todo, mas como também a prevenção com os adolescentes para que amanhã não chegassem ao sistema. Uhum. Então, o objetivo principal da pastoral carcerária é a evangelização, sendo que, ao lado da evangelização, se fazia necessário não só levar a palavra ao homem interno, privado de liberdade, mas sim também dar um apoio paralelo às suas famílias. Um apoio que elas sentissem acolhidas. Então, começou o trabalho social para juntar ao trabalho de evangelização aos privados de liberdade. Então, esse trabalho social começou com uma iniciativa também do padre Bruno a fazer uma ponte entre os presos que estavam na Ilha Grande e seus familiares aqui no Rio. Porque é uma distância enorme e as famílias teriam que ficar 3 dias na Ilha Grande. Uhum. Então, por custo de material, transporte, família, criança, faltar emprego, criança não ir à escola, porque as famílias sempre 2, 3, 4 filhos, não tinha com quem deixar as crianças. Então eu fui escalada para ir à Ilha Grande, fazer um levantamento, entrevistar vários internos que não recebiam visita de seus familiares. Uhum. E nós fomos, nessa época tinha, lá na Ilha Grande, tinha uma casa das freiras vicentinas, São Vicente de Paulo, que ela acolhia as pessoas que iam para lá trabalhar. Seriam advogados, padres, estagiária, eu inclusive, e outras pessoas que iam até a Ilha Grande fazer algum tipo de trabalho. Então, como nós fizemos? Preparamos um projeto, até com apoio da PUC, preparamos um projeto e fomos até lá para entrevistar, fazer uma amostragem de presos que não recebiam visita. Não recebiam visita exatamente por causa
dessa distância e a questão de recursos. Então, em mãos com essa grupo de 33 privados de liberdade, foram todas essas famílias localizadas e visitadas para fazer todo o estudo social destas famílias. Quando partimos lá da unidade da Ilha Grande, Cândido Mendes, já tínhamos mais ou menos um histórico de como era a família de cada interno. E fizemos visitas individuais a cada família, nas mais diversas comunidades do Rio de Janeiro, de Caxias, Belford Roxo, Centro, Baixada, enfim. A partir daí, nós começamos a levantar as necessidades destas famílias e as razões por que eles não conseguiam chegar aos seus maridos, seus filhos, seus parentes que estavam reclusos. Então, nós começamos a fazer uma ponte. Eles escreviam, nós entregávamos as cartas, eles traziam as notícias e, em eventuais projetos que conseguíamos, fazer com que essas famílias pudessem, de alguma forma, ter algum recurso para ir para a visita e retornar. A partir daí, começamos com 33 famílias sendo acompanhadas e atendidas. E dentro dessa gama de famílias, toda a questão social foi levantada. Escola, saúde, vacina, encaminhamentos, tratamento, aconchego familiar, retorno aos vínculos. Então, fomos trabalhando todas essas possibilidades destas famílias. E, a partir daí, outro, e todo o trabalho passou a ser estendido às unidades aqui do Rio de Janeiro, que elas funcionavam basicamente na Frei Caneca. Na Frei Caneca, São Cristóvão, Água Santa, e tempos depois que nós começamos, os presídios do Rio foram fechados e todos começaram a migrar para o Jerecinó. Então, começamos a atender basicamente todas as famílias que procuravam a pastoral carcerária. Por quê? Atualmente, a pastoral carcerária está localizada assim, quase que de frente à entrada do complexo penitenciário. E esse foi um grande motivo e um sonho realizado do Padre Bruno de ter um sítio bem próximo às unidades. Para que facilitasse o trabalho de evangelização, a visita aos internos e as famílias terem como polo de apoio ali. E assim continuamos o nosso trabalho. A pastoral passou por vários espaços aqui no Rio, mas a sede atual é na estrada Guandu do Sena, 2051, quase de frente ao complexo penitenciário. E por ali passam todas as famílias, passa todo mundo que se dirige às unidades, tá? Então, o grande objetivo da pastoral carcerária, a parte de evangelização, com o lema "Estive preso e vieste me visitar". Esse é a nossa grande caminhada. E a parte de evangelização, o que ocorre? Nós temos, no momento, aproximadamente 100 agentes religiosos que eles fazem uma formação espiritual
para poder fazer esse tipo de trabalho dentro das unidades. São avaliadas pelos párocos de suas paróquias, são avaliadas pelo nosso coordenador atual, Padre Roberto Pereira Magalhães, faz um apanhado de quem realmente tem vontade de seguir essa linha de trabalho. Ou seja, está junto ao homem privado de liberdade. O homem privado de liberdade, ele está privado de tudo. Privado de tudo. Então, esse grupo visita semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente as unidades. Eles são credenciados pela SEAP, Secretaria de Administração Penitenciária, após uma criteriosa avaliação para saber se a gente tem ou não alguém da família com problema na justiça. Por que isso? Porque muita gente pode se apresentar, quer ser agente religioso, mas tem um filho, um parente, um primo, tem alguém ligado lá dentro. Então, não pode. Tem que ser uma pessoa totalmente fora disso. Então, eles levam a palavra, trabalham o evangelho com esses internos. A procura é boa. Eles têm catequese, está sendo feito catequese por um padre Antônio, lá de Campo Grande. É um trabalho muito bonito que está sendo feito. E celebrações religiosas, palestras. Ultimamente, eles ficaram muito entusiasmados que conseguimos que fosse entregue nas unidades vídeos religiosos. E isso foi um entretenimento para eles, assim, essencial. E em cima de cada vídeo era trabalhado um tema dentro da questão de evangelização, né? Então, nós temos aproximadamente 100 agentes religiosos que eles fazem esse trabalho. São pessoas totalmente voluntárias. Elas vão a cada unidade sempre com 2 ou, no máximo, 3 pessoas. Uhum. Tem a carteirinha de agente religioso, então eles entram com uma certa dificuldade, porque presídio é presídio, né? Presídio é presídio. Então, por mais que a pastoral seja bem vista, seja bem conhecida nas unidades, o fato de ter uma rotatividade de direção, às vezes, dificulta. E outro fato também que, às vezes, dificulta a entrada dos agentes religiosos, ou de manhã ou na parte da tarde, é porque tem um sistema de revista da unidade, aí não pode entrar. Tem alguma situação que foge do controle lá dentro, algum tipo de revista ou alguém com celular, alguma pessoa foi pega na porta. Então, isso, nesse momento, aí não tem. Aí é feito um relatório, porque não houve, o diretor assina, enfim, coordenando porque não houve esse trabalho. Então, é sempre gratificante para a pastoral quando elas trazem o retorno com a lista de presença da frequência dos rapazes, que, segundo nossas agentes religiosas, eles ficam imensamente atentos à palavra que eles levam. Pedem Bíblia, pedem terços, pedem orações. Aí, paralelamente a esse trabalho, esses mesmos agentes trazem muitas solicitações dos
meninos para a gente aqui na pastoral. Eu, serviço social, e a nossa parte de eu, Janaína, que é a secretária. Então, nós começamos a procurar essas famílias de acordo com a necessidade que eles querem. Então, é assim, muito pedido para avisar a família que ele está doente, saber se o filho, como é que está de saúde, como é que está a mãe. No fato de falecimento de família, é extremamente delicado, porque eles não têm como sair. Eles não têm como sair. Uhum. E repassar essa situação para os privados de liberdade é extremamente delicado. E vem muito pedido de todo município e até todo o estado, até de fora do Rio de Janeiro, famílias querendo saber onde é que está o preso tal, onde é que está o preso tal, onde é que está. Porque para a família, meu filho foi preso, não sei onde que ele está. Sabe que foi? Porque tem um número 129 que liga, mas é aquela coisa de máquina, né? Não diz aonde, por quê, quando foi, quando não foi. Família é zero. Então, a grande problemática da família, do preso, é a seguinte: ela é extremamente discriminada. Muita discriminação. Para os agentes, os guardas, não tem menor respeito pela família. É muito difícil. Ô, Jandira, então, mas antes de você continuar falando, a gente vai puxar o intervalo agora para o pessoal entender mais e ficar pro próximo bloco. Tem mais assunto. Tem mais. Me engano.
voltamos a apresentar Ágape Solidário. Voltamos de novo com mais um bloco de programa do Ágape Solidário. E tô aqui com a Tânia e gostaria de saber qual é a sua relação com a pastoral do Carcerária e o vicariato. Boa tarde, queridos ouvintes. Boa tarde... Alcione, Tiago. Não, Tiago e Júlia, os dois âncoras do programa, e Jandira e Alcione, né? Então, e dizer para vocês o seguinte, que pra gente, como Vicariado da Caridade Social, é um grande prazer a gente receber vocês nesse programa, né? Porque o Vicariado da Caridade Social, ele foi construído com um projeto de que dentro dele estaria todas as pastorais sociais. Então, a gente, como Vicariato da Caridade Social, a gente tem essa questão de estar trabalhando, de estar junto das pastorais sociais. Assim como a gente teve como Pastoral do Trabalhador, nas primeiras entrevistas dos 50 anos, como tivemos com população em situação de rua, como tivemos também que era para estarmos com a Giovana, aqui há 15 dias atrás, da Pastoral do Menor, mas na próxima nós vamos estar. E agora a gente está aqui com a Pastoral Carcerária, né? Jandira, quando eu cheguei aqui na Mitra, para trabalhar na Pastoral do Trabalhador, eu conheci o padre Bruno Trombeta, né? Então ele tinha assim, um entusiasmo, uma paixão por essa pastoral. Muita. Porque assim, trabalhar nessas pastorais de ponta, né, nessas pastorais mais conflitivas, né, que elas estão lá na ponta, são as pastorais que cuidam daquilo que é a missão dela, né? Por exemplo, a pastoral do povo da rua, a missão dela é trabalhar com a população que está em situação de rua. O trabalhador é o trabalhador, a criança é a criança. E a carcerária são as pessoas que estão dentro do sistema penitenciário. Então, para a gente do vicariato, e para mim em particular, é uma pastoral muito difícil, é uma pastoral muito conflitiva. Né? Porque todo mundo vê o mundo para ser livre. Mas claro que existem algumas questões que te fazem você, em algum momento, ter algum problema, cair em um erro e você passa a conviver dentro atrás de uma grade, né? Através de um presídio ou em prisão domiciliar ou em alguma coisa. É uma pastoral que cuida dessa pessoa que não tem liberdade. E assim, para mim, na minha pessoa, é uma pastoral muito difícil, eu gosto muito de ser livre. Mas assim, como cada pastoral tem a sua missão, né? A pastoral carcerária traz sua missão. Eu acho que é a questão, a partir do momento em que a pastoral se propõe a trabalhar, não só com esse homem que está lá dentro, mas também com as suas famílias, refazendo a dignidade desse homem através da sua família. Então, assim, é um momento da igreja, né? É uma pastoral dentro da igreja, que é uma pastoral muito difícil, digamos, mas muito bonita, porque muitas vezes ela consegue tirar daquele homem o processo que ele tem do cárcere e ser um homem livre e digno aqui fora. Né? Principalmente quando esse homem lá dentro descobre que ele pode ter uma outra vida. Claro. Né? Porque muitas vezes você... eu não queria, ele errou, ele isso e aquilo outro. Mas quem não erra nesse mundo, né, Alcione? Quem não merece uma segunda chance. Quem não merece uma segunda chance. Perfeito. Então, a pastoral carcerária, ela tem esse intuito de trabalhar esse homem que está lá dentro e também fazer a prevenção. Ela também tem essa parte ressocialização. Da ressocialização. Sim. Tem também uma vertente que eu não sei se está dentro ou se é dentro só da pastoral do menor, que é a questão dos menores, privados de liberdade. Então, tem todo um processo, digamos assim, de ressocializar esse homem ou esse adolescente a partir de refazer a sua dignidade como ser humano. Claro, sim. Então, você falou dessa ressocialização. Eu gostaria de saber do Alcione
sobre o programa de Replantando a Vida, eu gostaria de saber o que é, qual o seu objetivo principal. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre esse programa. E obrigado, Tânia, pela apresentação. Sensacional. Grande Tânia. Você. Eu queria saudar todos os ouvintes da Rádio Catedral. Queria saudar a Jandira, a Júlia e a você, Tiago. Queria agradecer pelo convite para falar desse programa que passou a ser uma missão para nós que estamos envolvidos com ele há 22 anos. Um breve histórico, nós começamos em 2001, por necessidade de mão de obra, com medo de trabalhar com essa população carcerária, mas como era a única coisa que nos permitia poder sonhar e atender melhor a população, nós decidimos ousar, que na época foi uma ousadia. Haviam muitos contrários a essa ideia dentro da minha empresa, mas por uma decisão do governador da época, mesmo a maioria sendo contrária à direção, ele determinou que apoiassem esse raciocínio que eu defendia, que era de usar mão de obra prisional. Conseguimos ali, num primeiro momento, 60 pessoas que saíam do cárcere todo dia, trabalhavam conosco e voltavam para o cárcere à noite, no sistema semiaberto. E fomos nos surpreendendo com o resultado desse trabalho. Eles tinham um empenho muito grande, eles mostravam qualidade no que faziam e compromisso com essa oportunidade que foi levada a eles de demonstrar, principalmente para a família, que eram homens dignos de confiança. Que era possível. Merecia uma segunda chance. E que eram realmente capazes de produzir aquilo que nós necessitávamos que fosse produzido. E aí eu comecei a entender, inclusive, vamos dizer assim, estimulado pelo raciocínio da pastoral carcerária, porque eu sou católico, e sempre ouvi muito do trabalho do padre Bruno, e depois conheci mais tarde um pouco o padre Manangão, e fui cada vez mais entendendo que havia um caldo que poderia realmente garantir a ressocialização dessas pessoas. O trabalho, a fé e a família. Trabalho, um tripé e a família, que realmente muda a vida das pessoas. E ao longo desses 22 anos, para surpresa de muitos que acreditavam no fracasso dessa história, nós só viemos crescendo. Foram 60, depois foram 150, depois foram 300, depois chegamos a 500, e aí decidimos dobrar o número de vagas para 1.000. Nossa. Chegamos a ter 800 apenados trabalhando conosco. Alguns, e aí evoluímos, não só nessa fase do cárcere, onde a carta de trabalho permitia que ele saísse, para quem estava na tranca, como eles diziam, e precisavam da confiança de alguém para que pudessem sair, trabalhar e voltar para o cárcere no final do dia, não só do semiaberto. Começamos a trabalhar com o aberto e levamos até o final da pena, que é o fim da liberdade condicional. Porque para nós, aquele que está cumprindo pena, ele só deixa de cumprir quando recebe o quê? A liberdade plena. O término da pena e a extinção da pena. E aí ele tem todas as credenciais para voltar à vida em sociedade, ao mercado, como qualquer outro cidadão. Enquanto ele está em cumprimento de pena, aí eu digo também da liberdade condicional, ele sai, vai para casa e volta, mas ele tem que se apresentar de forma regular à justiça e dizer o que faz. Então o empregador fica assim, como é que tu vai faltar hoje para ir aonde? Para dizer ao juiz o que você está fazendo? Isso acaba sendo um obstáculo para ele conseguir a inserção. Ele também não tem o título de eleitor, ele não tem toda a documentação necessária. E aí nós decidimos começar no fechado, sistema fechado,
Nós temos unidades prisionais onde eles não podem sair, mas já trabalham conosco e chegam até a liberdade condicional. Pra você ter uma ideia, nós construímos ao longo desses 22 anos um compromisso com a parte ambiental. E aí, primeiro, começamos a plantar algumas árvorezinhas ali na margem do rio Guandu, que é o manancial que mais abastece a população, atende a 9 milhões de pessoas. E fomos numa crescente. E aí construímos um viveiro, inspirados pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que também foi uma parceira muito importante. E aí construímos o primeiro viveiro, o segundo viveiro, o terceiro viveiro, estamos no 8º viveiro, com uma capacidade de produzir 2.200.000 árvores por ano. Nossa, impressionante. Todas da Mata Atlântica. E dessas 256 espécies que nós trabalhamos, quando dizem que 80 estava de bom tamanho, mas nós decidimos ousar e estamos com 256 espécies. Dentre essas 256, 43 espécies da lista vermelha. O que quer dizer isso? Árvores em risco de extinção. E quem produz isso? É a mão de obra de presos. É a mão de obra de apenados. Ninguém mais, ninguém menos do que os apenados produzem essa coisa tão importante para a humanidade, do que essas árvores que vão ser colocadas em áreas degradadas, em áreas que foram destruídas por conta da ignorância de nós que temos cabeça branca, que dizemos o seguinte: não, essa área aqui, para ser produtiva, tem que arrancar essas árvores e tem que plantar alface, tem que plantar cenoura. E não é isso. A floresta, ela tem um papel fundamental na vida humana. Claro, sim. E destruir ela sem nenhum tipo de preocupação com o que pode acontecer depois foi uma época de ignorância. Graças a Deus, essa hoje passa por uma reavaliação da humanidade. Anteontem, inclusive, eu tive a oportunidade de, com 40, 50 crianças, replantarmos uma faixazinha ali do Rio Guandu. Ontem, só nessa atividade, foram 1.100 árvores plantadas. Isso. E aí eu dizendo para eles, a esperança nossa é que vocês façam isso de uma forma muito intensa. Entenda a importância da natureza. Enfim, o programa Replantando Vida, a qual eu acho que é uma missão que o meu poderoso Deus me deu para cuidar, junto com meus companheiros, que formam uma equipe maravilhosa, já recolocou na sociedade 6.500 pessoas, onde fomos avaliados por algumas instituições de ensino, e a reinserção social com sucesso é algo em torno de 80%, 70 e poucos, 80%. E a volta ao crime representa algo em torno de 20%, 20 e poucos por cento. Isso para nós é uma vitória. Então, esse programa, ele hoje, como eu disse para você que tinha uma boa notícia, eu estou extrapolando meu tempo? Nada, bom. Não. Numa boa notícia, eu vim, inclusive cheguei naquela correria, peço desculpa a você, Júlia, porque eu estava numa solenidade no Palácio Guanabara, onde foi assinado um compromisso do governo, onde a SEDAI faz parte desse compromisso. E nós temos o compromisso de plantar até 2050 60 milhões de árvores. Que isso. Entendeu? Até 2020. E tudo isso, eu imagino assim, daqui até 2050 eu não vou estar mais nesse mundo, vou estar no aquém do além. Mas se eu puder ver de lá, eu vou ver a mão de obra prisional diminuindo de tamanho. Quando a justiça social chega, a população carcerária diminui. Quando a educação é uma verdade para o nosso povo, onde se tem conhecimento sobre a vida, sobre as coisas, a população carcerária diminui. Eu sonho com esse dia. Mas quando ainda tiver população carcerária, que ela seja responsável por recolocar no planeta aquilo que a ignorância tirou. E
tem algumas coisas que eles conquistaram, não fomos nós da SEDAI, foi a mão de obra prisional. Participamos de uma premiação internacional, fomos o 2º colocado no planeta e fomos agora reconhecidos pela ONU como um parceiro para a revegetação de áreas degradadas. Então tudo isso é muito legal, mas o que é mais legal nisso tudo, para mim, é encontrar com uma esposa, com uma mãe, com um sorriso de orelha a orelha, agradecendo pelo marido que está num outro caminho, que está escrevendo uma nova biografia. É ver as mulheres que são tão abandonadas no sistema carcerário, que representam só 5% do universo carcerário, e dentro do nosso programa da SEDAI, que hoje está com 600 pessoas, eu tenho 25% de mulheres. Beleza. E por quê? Porque a gente tira muitas delas e muitos deles da linha da miséria, porque todos eles recebem, é pouco, é verdade, mas recebem o piso nacional de salário, recebe R$15 por dia trabalhado para a alimentação dele no trabalho, mais a despesa que teve de transporte. Só por conta disso você tira ele da linha da miséria e traz para a linha da pobreza. Não parece nada, Não. mas representa dizer o seguinte: o filho daquele, a família dele vai ter um pão, um feijão, um arroz, uma coisa que ele possa enfrentar a vida no dia a dia. Você valorizar a vida, não é? É exatamente o que a gente faz, fazer com que essas pessoas se sintam respeitadas, porque tem um outro dado também que é fundamental: a maior parte deles nunca trabalhou. E então, depois desse depoimento lindo, a gente vai voltar pro próximo bloco para saber um pouco mais.
presídio, um outro viveiro em presídio em Resende. Vamos construir mais um viveiro no presídio de Itaperuna. Vamos construir mais um viveiro no presídio de Niterói, no BEP. Então, com isso, a produção vai aumentando e eu vou propor, já que a pauta meio ambiente e segurança pública são pautas hoje que movimentam o planeta, não só o Brasil, eu vou sugerir ao governo que a gente construa viveiros no maior número de presídios que a gente possa construir. Por quê? Porque o grande nó em qualquer ação de revegetação, de reflorestamento, são as mudas. É ter a plantinha para colocar no chão. E essa mão de obra, ela produz com uma qualidade que não se compara com nenhuma outra produção de árvores em qualquer outro viveiro privado que queira fazer. Os internos, né, privados de liberdade, depois de tanto tempo lá, ociosidade, né, elas terem a possibilidade de mexer com a terra, não é? Mexer, manusear, isso alivia, isso dá um crescimento a eles, né? Não, e a coisa de conviver com a natureza, não só produzindo a muda, mas como plantar, teve alguns deles que se emocionaram, plantaram numa região, plantamos. Depois de 7 anos eu levei eles para verem o que tinha acontecido naquele lugar e eles ficaram estupefatos. O que é isso? Eu plantei aqui sem nenhuma perspectiva de acontecer nada, não esperava que fosse isso. Se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre o programa Replantando Vida, por favor, conta vai no YouTube e bota assim, Replantando Vida no singular. A pessoa fala vidas, mas é replantando, que vida no singular era mais abrangente do que vidas no plural. Sim, sim. Acho que é a única palavra que tem essa força. SEDAI, que vocês vão ter um videozinho de 10, 12 minutos, um vídeo que já é antigo, é de 2016. Na pandemia, nós temos uma oficina de costura dentro da estação de tratamento de água do Guandu, ao lado do centro de ressocialização, que vocês não estão convidados, estão convocados a conhecer. Opa! Nós produzimos 250 mil máscaras. Caramba! Na oficina de costura. Todos os uniformes, essa camisa aqui, são feitas por eles. Dentro dessa oficina de costura que começou, sabe aonde? No Talavera Bruce. O que ficou lá como legado da SEDAI foi a estrutura que hoje funciona. E saímos de lá e construímos uma outra. Por quê? Porque nós começamos a trabalhar com as meninas no fechado. E aí, quando elas migravam, poxa, a gente fez no fechado e perdemos essa mão de obra tão boa, logo agora que ela ficou bem no negócio, e aí construímos essa oficina fora. Então, hoje, quando elas saem do fechado com conhecimento de costura, vão para o Oscar Stevenson, por exemplo, e a gente vai lá, faz a entrevista, opa, quer ir para lá, e elas vêm para a oficina de costura da cidade. Capacitação. E muitas delas já saem com esse ofício. Delas não, deles, porque tem alguns meninos que trabalham lá, e quando eu falo, oi meninas, eu quero estar aqui. Você mencionou agora, Alcione, a interação do público de casa no YouTube, né? Isso. Tem mais alguma forma que as pessoas podem apoiar ou se envolver com o programa? Comece vendo o que a gente faz através desse Replantando Vida no YouTube, SEDAI. Replantando Vida SEDAI. Se interessarem, tem o Replantando Vida @gmail, tem o SEDAI. Não tem como escapar. Se quiser entender, ajudar, apoiar, e ajudar como? Não precisa patrocinar nada, dar dinheiro nenhum. Não. O que precisa é o seguinte, eu vou ajudar esse programa plantando mais árvores. Eu vou plantar tantas árvores. Olha, a gente quer a doação de tantas árvores para fazer um plantio. A única coisa que a gente exige é que seja uma realidade, que se plante, que fotografe, que diga onde plantou. Porque, de uma certa forma, esse é um mutirão que interessa a todos nós. É uma mobilização, né? E ninguém vai pagar pela árvore, mas nós vamos cobrar o plantio. Sim. Esse é o raciocínio. Perfeito. Agora, direcionando para a Jandira, como a Pastoral Carcerária ela colabora com as famílias dos detentos e de que forma ela oferece suporte a elas?
A gente conversou um pouquinho. A Pastoral Carcerária, lá em Bangu, que é a nossa sede, Isso. ela é uma casa de acolhimento. Uma casa de acolhimento a toda e qualquer família que apareça. Elas chegam até nós ou para querer usar um banheiro, ou para fazer as cestas de alimentos que eles levam no dia da visita, comida, arrumar os potinhos de comida, porque só entram 3 potes de comida. E chega na entrada, lá na revista, eles cortam, mexem, remexem, tudo. É horrível. Então, a gente ajuda elas a separarem frango, macarrão, papapá. Então, desculpa, é uma casa de acolhida. As pessoas chegam lá no desespero, chorando. Senta aqui, pode falar, descansa, coloca a bolsa, quer uma água, quer um café, um lanche. A gente sempre tem um lanche que faz vaquinha, sempre tem, porque é tudo que elas precisam, a família dos homens e das mulheres, é serem acolhidas e ouvidas. Com certeza. Sem julgamento, sem nada. Às vezes precisa, a gente só escuta, fala, coloca alguma intervenção quando necessário para dar um suporte, um apoio. Porque elas chegam na portaria, chega lá, não, seu nome não está aqui, volta. Mas não explica o porquê, não explica absolutamente nada, só dizem não. Não é o que a família mais escuta. Não. Então elas vêm até a gente e a gente procura mostrar o que está acontecendo. A gente vai atrás, vai lá na unidade, vai na portaria para saber o que está acontecendo, para poder passar uma informação mais carinhosa, mais afetuosa, para que as famílias entendam toda a dinâmica de uma visita de uma pessoa que está lá dentro. Porque tem o critério das roupas, tem o critério das cores das roupas, que não entra com roupa tal, cor tal. Não entra vermelho porque é vermelho, não entra verde porque são dos funcionários que varrem, limpam, faxina. Não entra azul porque são dos funcionários. Não entra preto porque é da polícia. Então, é muito, muito difícil. Então, a gente tem roupa. Tem roupa lá, chegou com uma roupa que não serve, o decote, o isso e aquilo. Não, vamos procurar uma roupa, vamos procurar. Então, esse envolvimento todas que elas têm com a gente facilita a verbalização de sentimento. Elas, quando chegam lá com os seus parentes, colocam, tem a pastoral que me ajudou. Quando sair, você vai lá. E muitas famílias trazem os rapazes, trazem as pessoas para a gente conhecer, para encaminhar, para conversar, resolver questão de encaminhamento para documento, para orientação de transporte para aqui, para ali, encaminhamento para o CRAS, todas essas possibilidades que ficam lá na frente, que ninguém informa a essas famílias. Sim. Não informam mesmo. Não sabem nada. E é na pastoral que a gente tem o maior carinho e apego mesmo fazer esse trabalho, entendeu? Que trabalho então, lindo. Elas se sentem muito acolhidas na pastoral. É uma coisa gostosa, como Tânia disse, é difícil. Com certeza. Mas a gente vê uma pessoa entrar chorando e sair sorrindo. É bom. É gratificante. É muito bom. Gratificante. Né? Eu esqueci de uma coisa, se vocês me permitem. Importante. Vocês perguntaram de que maneira podia participar. Esse espaço onde essas pessoas atuam hoje
no passado foram ocupados por outras pessoas que não estavam em cumprimento de pena e que eram de uma empresa privada. Então, o custo dessas pessoas, até para que aquele dono daquela empresa ganhasse alguma coisa, é muito maior. E nós, com o tempo, fomos provando que custo-benefício, mão de obra prisional, não se compara, principalmente no que o resultado disso. Uma pessoa que não reincide no crime, ele traz uma economia para o Estado. Só para você ter uma ideia, nos últimos 15 anos, a minha empresa, a SEDAI, só a SEDAI, economizou nada mais, nada menos do que 96 milhões de reais. Caramba. Por usar essa mão de obra, comparando com uma outra situação que seria de mão de obra terceirizada. Existe uma pressão muito forte para que setores onde hoje essa mão de obra está trabalhando, de apenados, deixe de atuar e volte àquela filosofia de uma licitação, de uma empresa. Não, vamos botar egresso, vamos botar isso. Não, não precisa. A gente trabalha com a parte mais difícil da mão de obra prisional, que é do fechado à liberdade condicional, quando ele cumpre pena. E essa parte do pós-cárcere, da pós-pena, a gente já é uma fase difícil, mas não tão difícil como quem está cumprindo pena. Então, eu queria pedir o apoio da Arquidiocese do Rio de Janeiro, queria pedir o apoio da Pastoral Carcerária, para que tome pé dessa situação e que se posicione de uma forma em defesa do raciocínio de preservar um programa que tem permitido a tantas famílias, a tantas pessoas saírem de uma história de vida e entrarem numa outra, onde a sociedade as tenha como um igual, um semelhante. Porque quando alguém pratica um crime, é uma coisa absurda. As pessoas parecem que ganham um X na testa e querem varrê-las para debaixo do tapete. A gente não. Não existem. Não existem. E a gente faz questão de mostrar que todo mundo tem o direito de uma segunda, terceira oportunidade. Para quando tropeçam por qualquer motivo. E quando a gente procura no fundo de muitas dessas pessoas o motivo, a gente se padece e entende, mesmo contrariando o raciocínio de que foi um crime, não é que a gente entenda, não é que a gente aceite, mas é que a gente pense muito do porquê das coisas. Então, o que eu gostaria de pedir é o apoio da minha igreja, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, de Dom Arani Tempesta, do Padre Manangão, para que a gente possa conservar, se não ampliar, conservar, principalmente na área que eles querem entrar, que é de manutenção dos prédios. Quem varre, quem limpa. E isso é a faixa que a gente tem que mais fácil se reinsere na sociedade, porque é uma mão de obra que sempre está sendo requisitada por terceiros. Sim, perfeita. Desculpe, tá? Não, que desculpa, perfeita colocação, Alcione. Eu queria agradecer muito a vocês, o programa de hoje foi muito especial. Eu aprendi muito, acho que o Tiago também e o pessoal de casa também pôde ter uma perspectiva ampliada sobre tudo que a pastoral carcerária tem feito e toda a importância também do programa Replantando Vida. A gente pôde ver de que forma a gente consegue ajudar também, de que forma a gente pode apoiar. Queria agradecer a Jandira, agradecer ao Alcione. Tiago, obrigada. E o pessoal de casa, daqui a 2 semanas a gente está de volta. Obrigada.